Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, a favor do seu lar e da sua família. Você que nos assiste, divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus, pelo nome do Senhor Jesus, a seu favor e a favor de todos os seus familiares. Você que está com um problema, você que está com uma necessidade, uma doença, uma enfermidade, você que talvez já perdeu até mesmo o sentido do seu viver, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução dos seus problemas, para a cura da sua doença e da sua enfermidade. E nós estaremos orando por você dentro de alguns instantes. Na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versos 2 em diante, o apóstolo Paulo escreve dizendo: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 7. A preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja de Tessalônica, que passou a tomar conhecimento das grandes perseguições que o apóstolo estava sofrendo, inclusive do apedrejamento de que ele se foi dado até por morto. Paulo, como se preocupava com todas as igrejas que ele havia fundado, ele não deixou de preocupar que por causa destas suas tribulações, alguém pudesse se afastar da fé no Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande preocupação
de um pastor, de um líder religioso que batalha para levar os seus liderados à vitória da salvação que há em Cristo Jesus. As tribulações que nos diz o versículo 3, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Os seguidores de Cristo não devem considerar a tribulação, a perseguição e a aflição coisas estranhas à vida cristã. Os crentes verdadeiros que rejeitam as características prevalecentes no meio onde vivem, sofrerão tribulação. Isso nos é informado no versículo 4, dizendo: pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, já quando Paulo estava com aquela igreja em Colossos, Paulo já os advertia que eles estavam vivendo em grandes tribulações, em grandes batalhas, por causa do Evangelho de Cristo. E agora a preocupação do apóstolo é que eles pudessem, por causa do conhecimento que eles tiveram destas suas tribulações e até quase que a perda da vida, que eles se afastassem. O Evangelho de Cristo é para a salvação. O Evangelho de Cristo é para todo aquele que crê e sabe que no mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo já somos mais do que vencedores. Nas horas da tribulação, nas horas da aflição, nos momentos da adversidade, das lutas, é momento de clamar pelo nome do Senhor Jesus. É momento de buscar a bênção que há em Cristo, para que haja a vitória. Satanás, disse Jesus, ele é o príncipe deste mundo, e se ele é o príncipe, ele é o controlador. Essas tribulações não devem ser identificadas com o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios nos tempos do fim. Conforme nos registra o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 21, e também o apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 6, o apóstolo Paulo escreve para essa mesma igreja, dizendo: se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, todo crente que passa por a tribulação, por amor a Cristo, está aguardando essa bem-aventurança da promessa de Cristo para a sua igreja, de arrebatar a sua igreja. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus declara: eu vou vos preparar lugar.
para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa grande promessa que tem mantido a Igreja de Cristo neste mundo, em todas as gerações, batalhando pela fé que há em Cristo Jesus, nesta esperança da vida eterna. E é necessário que se tenha conhecimento, é necessário que busque pela oração esta sustentação, esta graça de Deus, porque no versículo 5 o apóstolo diz: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Esta é a segunda vez que Paulo se refere nesta epístola à atividade de Satanás. No capítulo 2, no versículo 18, ele diz: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Havia um impedimento que era visível, que Satanás estava impedindo que Paulo estivesse indo ao encontro dos membros daquela igreja. Paulo faz referência a Satanás como um opositor da obra de Deus. Paulo acreditava firmemente em Satanás e no mundo dos espíritos malignos, da mesma forma que Jesus Cristo. Jesus é no ministério de Cristo que os demônios se manifestaram. Porque nos é declarado pelo apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 10, versos 38, que diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esta unção do Espírito Santo é que fazia com que os espíritos malignos se manifestassem e fossem expulsos. É por isto que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês não vão fazer absolutamente nada, vocês vão aguardar. É por isso que o primeiro capítulo do livro de Atos nos apresenta reunidos quase 120 discípulos de Jesus, e entre eles algumas mulheres, e dentre elas Maria, mãe de Jesus, que estavam ali aguardando esta promessa, e que no capítulo 2 esta promessa chega, que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, para que aqueles discípulos pudessem ter autoridade, ter poder sobre Satanás e todos os seus anjos, para expulsar demônios. A igreja está com esta autoridade para expulsar demônios. Muitas pessoas estão sendo vítimas de demônios, com doenças, com perturbações, pessoas que estão se declarando que estão em depressão, pessoas que estão declarando que estão sem sentido de viver, confinadas, pessoas que não têm mais convívio social, pessoas que envolvem com espíritos através de espiritismo, através de feitiçarias, através de oferendas aos espíritos encruzilhadas, e essas pessoas, elas pagam um alto preço, porque Satanás, ele não dá nada de graça. Tudo que ele oferece tem um preço, e o preço
é a vida, porque Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo, Satanás, é o ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para dar vida e vida com abundância. É preciso, é necessário que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus, não para um sistema religioso, não para uma religiosidade de tradição, não porque seus pais te deixaram esta religião, mas é um encontro pessoal seu com o Senhor Jesus, para você arrepender dos seus pecados, para que você se torne discípulo de Jesus. Satanás é uma realidade, assim como Deus é uma realidade, Satanás também é uma realidade. Hoje em dia, muitos já não acreditam no Satanás pessoal. Igrejas em que ele não é mencionado diretamente, sem ser confrontado. O diabo nos tenta acreditar que ele já não é o inimigo real, que pressiona e aprisiona as pessoas, e que já não precisamos expulsar os espíritos malignos, conforme fazia Jesus e os crentes do Novo Testamento. Muitas igrejas não sentem necessidade de enfrentar Satanás diretamente com o poder do reino de Cristo. No capítulo 4 de Mateus, versículo 10, na tentação de Jesus, nos mostra Jesus enfrentando diretamente Satanás. E Jesus deu este poder no Evangelho de Marcos, do capítulo 15 ao versículo 18, está ali registrado o ide de Jesus. E nós vamos fazer a leitura deste ide de Jesus, que a igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada a pregar e anunciar este ide de Jesus, que disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É Jesus que confirma este ministério, é Jesus quem confirma esta obra, é Jesus quem confirma que o nome dele é poder. Você que tem recebido objetos, você que tem passado por meios que igrejas criam para você receber bênção, saiba de uma coisa: você está negando o nome de Jesus. Creia que o nome de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados, para salvar a tua alma, para curar as tuas doenças, para te libertar de espírito de demônios, de espíritos perturbadores, de Satanás, que vem para destruir e para matar e roubar. Mas Jesus tem vida e vida com abundância.